Sejam muito bem-vindos ao Aroma Day 2022, o dia da comemoração da aromaterapia e aromatologia no Brasil. E você é nossa convidada, nosso convidado para mais um encontro com uma palestra especialíssima com a Maíra Correia Castro e com o Helder Carvalho. A Maíra é aromaterapeuta, fundadora da Casa Mai, professora do IBRA e atual presidente da Abraroma. E o Helder é doutorando em ciências, é biólogo de formação, aromaterapeuta, professor de cursos de formação em aromaterapia, em cursos de graduação e pós-graduação na área de saúde. A Laszlo tem uma alegria enorme de receber vocês e dividir com todos os que nos assistem esse tema super curioso, super aromático, e nós agradecemos imensamente, viu, gente, a participação de vocês, e a palavra é toda de vocês. Muito bem. Boa noite, Paty. Boa noite, Maíra. Pessoal que está assistindo a gente. Vamos agradecer inicialmente o convite. Muito bacana estar aqui, dividir o espaço com pessoas que eu admiro por demais. Essa senhorita que está aqui, ó, fã de Harry Potter como eu, e fã também de aromaterapia. Então, obrigado pelo convite. Espero que seja, né, uma palestra bem proveitosa para todo mundo. Com certeza, é muito gostoso falar de Harry Potter, a gente não precisa de muito pedido, né? Nós, facinho, a gente já começa a falar de Harry Potter. Então, muito obrigada, Lázaro, muito obrigada, Patrícia e Helder também por a gente estar aqui. Bom, meu caro, é você quem começa, né? Bora começar então. Mas antes, né, Helder, eu acho que é obrigatório a gente pelo menos dizer qual é a nossa casa, né? E é verdade, e eu tenho aqui, ó, até eu vou dar um spoiler, ó. Ops! Saiu. Vou colocar aqui de novo para vocês. Você poderia me ajudar, Patrícia, colocando o slide, por gentileza? Aí, ó. Azulzinha é Corvinal na cabeça. E você, Maíra? Obviamente eu sou Grifinória. Maravilha! Mas dizem que todo mundo tem uma segunda casa. Eu talvez fosse Lufa-Lufa. E você é a sua segunda? Então, eu desconfio que eu iria para Sonserina. Acredita? Assim, aqui eu não vamos nem falar muito sobre isso. Porque tem testes assim que não são oficiais que revelam porcentagem, né? Isso é muito interessante, porque eles dão porcentagem. Então, eu acho que eu fico Corvinal e Sonserina. Mas, ó, eu tinha vindo aqui com um cachecol da Grifinória para fazer uma homenagem aos Grifinórios, mas como tá muito calor no Rio, então vai ficar para uma próxima. Tá bom. Bom, mas como nós sabemos, né? Os Sonserinos também deram bruxos muito maravilhosos e que trouxeram a luz para o universo do Harry Potter, né? Então... Exatamente. Merlin era da Sonserina, né? Eu acho que sim. Então a gente tem bruxos notórios na Sonserina. E acho que vai ser uma coisa legal para a gente discutir hoje ao longo da palestra. Exatamente, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, o título da minha fala inicial, né? Eu começo, em seguida passo para minha amiga Maíra, que é a aromaterapia em Hogwarts, misturando arte e ciência nesse caldeirão, que é um caldeirão, acima de tudo, de aprendizado, né? Uma experiência de aprendizado. Paty me apresentou muito bem, obrigado, Paty, pela apresentação. Eu faço doutorado na Fiocruz na linha de pesquisa de ciência e arte, né? Então, estou sempre, assim que possível, misturando arte e ciência nas estratégias de ensino, até mesmo para falar de aromaterapia. Deixo logo aqui, antes que eu me esqueça, o Instagram, que é @elderscarvalho, perdão. Cavalo é o meu animal, inclusive, quando a gente joga um Lumos ali, um Spectropatronum, sai um cavalo. Mas vamos lá. Herbologia e Poções é o canal no YouTube que eu leciono conteúdos da área de biologia, mesclando sempre arte e ciência. Então, vocês vão ver que 2 matérias de Hogwarts já tá aí, né? E por que a gente decidiu, né, fazer essa grande brincadeira de juntar arte com ciência, né? O que está por detrás disso? Tem teoria por detrás disso, né? Temos essa união de 2 campos, é uma proposta recente. Antigamente se falava que era interessante você ensinar ciência, matemática, engenharia, né? Era a estratégia STEM, mas agora a gente acrescenta uma letra A, fazendo a estratégia STEAM, para falar de arte, misturando ela a conteúdos de matemática, ciência e engenharia. E daí, quando a gente faz essa mistura, a gente consegue explorar categorias cognitivas que vocês estão vendo aí na tela. Então, creio que Maíra vai concordar comigo, mas algumas
alguns exercícios de criatividade, muitas vezes, fazem o profissional se destacar ainda mais no mercado. A gente tem um crescimento pessoal também quando a gente estimula a criatividade. Então, aí a gente tem categorias cognitivas que a gente consegue explorar, que vai desde brincar, imaginar, criar analogias, pensar em múltiplas dimensões. Então, existe uma teoria por detrás disso, e a gente espera que vocês se divirtam, porque, afinal de contas, né, a brincadeira está aí no meio dessas possibilidades de categoria cognitiva. E daí, para começar adentrando, né, mesmo no universo da J.K., acho que vale a gente falar dos universos ficcionais. O que são esses universos ficcionais? Trago aí a foto do Tolkien, que vai inspirar, com certeza, J.K. Rowling, tantos outros, né, como o George R. R. Martin, para mostrar a complexidade, porque é uma coisa muito complexa você gerar um universo com as suas regras, com suas leis, sabe, com o que é dito ali em termos de política, de sociedade. Então, o universo ficcional, ele é um termo muito usado na ficção científica ou no realismo mágico. País das Maravilhas de Alice, Terra do Nunca, os mares gregos de Homero, como diz aí no texto, né? A Dinamarca, por exemplo, de Shakespeare, Florestas de Sonhos de uma Noite de Verão, e até mesmo chegando à Terra-média, do Tolkien. Botei Westeros aí, né? Não é necessariamente o universo do George R. R. Martin, e o mundo de Harry Potter, que há pouco tempo ganhou nome oficialmente, né? Ele ganhou um nome de Wizarding World de Harry Potter, que é essa coisa fantástica que J.K. Rowling criou, assim, o que me faz admirar muito o trabalho dela. Ela quebrou, né, paradigmas assim com a sua produção literária. E com a criação desse universo ficcional, as coisas foram se expandindo cada vez mais. Então, onde, por exemplo, está baseada essa fala que a gente vai fazer hoje para vocês? Primeiro, no cânone de Harry Potter, que são esses livros que vocês observam aí, que vai desde a Pedra Filosofal até mesmo Relíquias da Morte. Mas não tem só isso. Muitas outras informações a autora foi fornecendo para os fãs, para os entusiastas ali de Harry Potter ao longo do tempo. Então a gente tem, por exemplo, a Biblioteca de Hogwarts, que é uma reunião de 3 livros, né, que dão mais detalhes ainda sobre esse universo. Temos essa pequena coleção, ainda sem tradução na língua portuguesa, mas que fala também sobre a dinâmica de criar o mundo de Harry Potter. E daí a gente tem uma edição da Pottermore, que era o antigo nome do portal da J.K. E aí ela vai, né, falar sobre trato de criaturas mágicas. A gente particularmente usou trechos de poções e herbologia para a fala de hoje. Temos também roteiro, porque a J.K. Rowling, além das obras literárias, ela está escrevendo o roteiro, né, dos filmes de Animais Fantásticos e Onde Habitam. Então é uma produção dela também, é um estilo diferente, mas que a gente consegue expandir ainda mais o universo. E daí eu vou convidar vocês para a gente fazer um passeio nesse mundo de Harry Potter, né, do Wizarding World, conhecendo algumas escolas de bruxaria, porque sim, se temos escolas de aromaterapia, por que não podemos ter escolas de bruxaria e vice-versa, né? Então a gente tem aí para a esquerda da tela de vocês, lá na América do Norte, Ilvermorny, que é uma escola americana que recebe todos os bruxos daquela região. A gente tem, num continente europeu, Hogwarts, propriamente dito, Beauxbatons, ali perto dos Pirineus, na França, provavelmente cercado de plantas daquela região. Durmstrang, que fica próximo de Bélgica. Eu sempre fico... Porque Durmstrang é muito oculto, então não se sabe a localização ideal, porque eles, né, se protegem aí contra problemas. A gente vai ter Mahutokoro, no Japão, que fica próximo de uma ilha. São excelentes... os bruxos dessa escola são excelentes jogadores de quadribol, né? Então, cada escola vai se destacando por uma, né, característica. No continente africano, a gente tem o Agadu, que, diferente dos outros bruxos, são os únicos a praticarem magia sem o uso de varinha. Então, eles canalizam a força mágica diretamente de movimento das mãos. Olha que interessante, né? Exímios, assim, bruxos na arte de herbologia também. Indo agora para o lado de cá, temos uma escola de bruxaria brasileira? Temos, sim, senhores. A gente tem Castelo Bruxo. A gente tem Castelo Bruxo, que vai ficar na região da Floresta Amazônica.
E isso foi um presente para os fãs brasileiros, porque tem uma escola de bruxaria aqui que recebe, né, bruxos de toda a América do Sul e possivelmente até a América Central. E aqui você tem, vocês veem, né, pela ilustradora Liraina, creio que seja esse o nome dela, uma visão do que seria Castelo Bruxo. A J.K. Rowling diz que é uma construção dourada, repleta de caiporas que protegem. Então isso é interessante porque a autora ela vai explorando até mesmo cultura, flora, fauna, né, da região. Por exemplo, os bruxos de Castelo Bruxo, né, eles são muito bons em herbologia, tanto que se faz muito intercâmbio das outras escolas para cá, pela biodiversidade brasileira, e também no que diz respeito à magizoologia. Então, Newt Scamander, por exemplo, costuma trocar, né, algumas correspondências aí com bruxos aqui do Castelo Bruxo. E daí a gente tem a homenagem ao mineiro, que é o Mina Lima, na verdade é a empresa, né? Esse é o Lima. E Mina é a Mináfora, que é a companheira dele, e eles fazem toda a produção, vamos dizer assim, gráfica. Então esse daí é o brasão do Ministério da Magia do Brasil. Então a gente tem brasileiro por detrás dessa organização visual do universo mesmo de Harry Potter, né? Então a gente percebe aí um brasão que traz plantas e animais, que é o ponto forte aqui, né, da nossa escola. Podia deixar de falar dela, nossa ministra da Magia do Brasil, e eu que falo aqui do Rio, se vocês quiserem dar uma passeada no Ministério da Magia do Brasil, a gente vai lá no Parque Lage, que de acordo com os últimos boatos aí, fica por aqui, por perto. Mas ele, né, então assim, mas não pode ser acessado por todo mundo por questões, né, do Ministério se proteger do universo dos trouxas, mas fica aí uma homenagem a uma atriz brasileira que teve um papel importantíssimo na última obra cinematográfica da J.K. Rowling. Mas agora voltando para Hogwarts e aproximando isso mais do universo da aromaterapia, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma análise curricular das disciplinas que são lecionadas em Hogwarts e ver onde que a aromaterapia aparece aí. E eu peço desculpas, que talvez vocês estejam ouvindo Hermione Canina Granger latindo ao fundo, tá? Mas a gente fazer o quê? Primeira coisa, vou trazer ilustrações do Vladislav, que é um ilustrador que eu amo, e ele cria essas obras maravilhosas. E quando a gente olha para essa cena de Harry com Hagrid caminhando ali pelo beco diagonal, e você vê o deslumbramento do Harry Potter, eu acho que esse deslumbramento é muito o que eu consigo enxergar no olhar de quem está entrando no universo da aromaterapia, assim, como eu consigo casar essas emoções, porque é um encanto que transborda. Assim como você está descobrindo um mundo novo, o Harry está descobrindo um mundo novo quando ele caminha ali pelas lojas, apotecários, boticários, lojas de livro pelo beco diagonal, o estudante de aromaterapia também ele está se deparando com todo um universo, que vai ter sua linguagem própria, que vai ter um portfólio de plantas aromáticas para ser conhecido. Então, esse deslumbramento, acho que é o primeiro ponto que eu vejo em comum, né? Como a gente tem esse olhar de encantamento com a aromaterapia logo que a gente conhece. E sobre as disciplinas, né, Harry estava ali comprando material para o ano dele que ia começar. Eu trouxe trechos aqui da obra da J.K. Rowling para a gente ler. Ela diz assim, todos os alunos do primeiro ano de Hogwarts precisam cursar 7 disciplinas no total. Transfiguração, feitiços, poções, história da magia, defesa contra as artes das trevas, astronomia, herbologia. Também são necessárias ali aulas de voo. A partir do segundo ano, os alunos precisam escolher mais 2 matérias no mínimo, né? E elas podem ser aritmancia, estudo de trouxas, adivinhação, runas antigas, trato de criaturas mágicas, a alquimia, por exemplo, por ser uma disciplina bem específica e que demanda muito conhecimento, ela só é oferecida nos últimos anos da grade curricular quando se demonstra um interesse e se forma uma turma para isso, beleza? E daí eu vou dar atenção obviamente, para herbologia e poções, que está na cara que a autora fez uma correlação direta com botânica e um pouco de química também, né? Então esse daí é o logo lá do canal. J.K. Rowling diz assim, né? É porque eu acho que ela não teve, gente, uma professora como Patrícia, mas ela diz assim, química era a matéria que eu menos gostava na escola. Desisti dela assim que pude. Naturalmente, quando eu estava tentando imaginar qual a matéria que o arqui-inimigo de Harry, Severo Snape, ensinaria, teve de ser algo equivalente a ela no mundo bruxo.
O que torna tudo mais estranho foi achar a maneira como Snape apresentou essa matéria, né, sua matéria, bastante cativante. Ele dizia assim: posso ensinar-lhes a engarrafar a fama, a cozinhar a glória e a deter a morte. Aparentemente, parte de mim, diz a autora, né, achou poções tão interessante quanto Snape. A verdade é que eu sempre me diverti criando poções nos livros e pesquisando os ingredientes para elas. E daí acho que cabe uma reflexão sobre qual é a relação que o estudante de aromaterapia tem com essa ciência, né? Todo um campo de conhecimento. Tem uma frase que eu digo para os alunos que é assim, eu não me lembro o autor dessa frase, que diz que a química é uma criada maravilhosa, mas uma amante muito difícil. Porque esse ranço da química, ele se arrasta, você vê que até a J.K. Rowling tem, mas é encantador de alguma forma. E o Severo também é um personagem que é encantador, né? Ele tem uma trajetória, né, um arco narrativo ali ao longo da trama que é maravilhoso. Então, eu acho que ele vem simbolizar o que a química, né? Então, por mais assustadora que possa parecer, tem muita coisa bacana que a gente pode tirar desse campo de conhecimento. Então fica a dica para que a gente olhe para a química com menos medo, menos ranço, né? Aqui, por exemplo, né? O que alguém que estuda poções precisa ter? Precisa se preocupar muito com detalhes, minúcias, porcentagens. E eu estou trazendo aqui um artigo, é um pouco antigo, né, de 2011, mas mostra a importância aí das dosagens. Com uma inalação de óleo essencial de bergamota e o nível de hormônio, né, que indica estresse de roedores ali naquele teste do labirinto em cruz elevado. E olha que interessante, quando 1% é dado, né, de óleo essencial para esses roedores inalarem, 2% e 5% aumenta. Então você vê que tem uma porcentagem que abaixa o nível, né, esse marcador do estresse, que é 2,5 com ratinhos. Então quando a gente tenta subir isso para 5, volta a crescer esse hormônio estressor no roedor. Então, uma das habilidades do aromaterapeuta é saber fazer a diluição. A Mai tem um poema da diluição, busquem, muito legal. E saber as diluições corretas para cada público. Então, a gente percebe uma característica que é importante tanto no estudante de poções em Hogwarts, quanto para vocês e para todos nós, né, que estudamos aromaterapia. Além disso, tem outras similaridades. Eu fui lá no Caco Cardassi, que tem um canal maravilhoso chamado de Caldeirão Furado, e ele mapeou, né, as interfaces de aplicação das poções, nessas obras adjacentes, né? Então ele disse que você pode veicular as suas poções por chá, por sopa, por suco, cataplasma, compressa, ou a via inalatória, a via dérmica aí, ó. Tem até os óleos vegetais ali nos azeites, então a gente tem até os óleos graxos aparecendo. E essas poções se dividem em muitas, né? Poções de cura, psíquica, defesa e por aí vai. Vou destacar uma poção que eu acho que tem muito a ver com a aromaterapia, que é a Mortentia. Então bora ler trecho lá da J.K. Rowling. Hermione diz assim: e o vapor subindo em espirais características, respondeu Hermione animada. E dizem que tem um cheiro diferente para cada um de nós, de acordo com o que nos atrai. E eu estou sentindo o cheiro de grama recém-cortada, pergaminho e... Ela corou ligeiramente e não completou a frase. Esse cheiro que a Hermione não diz para os amigos quando ela está sentindo o aroma da Mortentia, nunca é revelado no livro, né? Mas no ano de 2007 a J.K. Rowling disse que o aroma que ela sentia nessa poção do amor era o cheiro do cabelo do Ron Weasley. Então eu acho a Mortentia uma poção maravilhosa, porque ela vai falar, ela vai buscar, né, a poção que tem esse poder de adentrar no nosso encéfalo e rastrear ali as nossas memórias que são olfativas e afetivas ao mesmo tempo. Então, quem faz contato com a Mortentia acaba sentindo o cheiro daquilo que mais ama. Eu acho isso tão simbólico e de uma beleza, de uma sensibilidade quando a autora cria, né? Que é bem legal. E daí, já que estão falando de grade curricular, nossa indicação para vocês sobre o que vocês devem procurar na biblioteca de Hogwarts se quiserem aprender mais sobre o universo de poções. Química essencial para aromaterapia, base da química, um livro de química, por exemplo, focado na área da saúde, caso você queira um viés mais biológico da química,
E acrescentamos até uma literatura da Mandy Eftel com essência e alquimia, também como sugestão de leitura, tá bom? Uma outra disciplina é a disciplina de herbologia, e a J.K. Rowling diz o seguinte: 3 vezes por semana iam para as estufas de plantas atrás do castelo para estudar herbologia, com uma bruxa baixa e gorda chamada Professora Sprout, com quem aprendiam como cuidar de todas as plantas e fungos estranhos e descobriam para que eles eram usados. A professora Sprout era uma bruxinha atarracada que usava um chapéu remendado sobre os cabelos soltos. Geralmente tinha ali uma grande quantidade de terra nas roupas, e suas unhas teriam feito a tia Petúnia desmaiar. Mas quem está lidando com terra, não é mesmo? Tá com a mão suja. Mais uma vez aqui, ó, uma visão dela pelo Vladislav, e a gente percebe que o universo, que bacana seria poder estudar em Hogwarts, né? Mas que bacana também é ter um jardim, uma estufa, entrar em contato aí com as plantas e valorizar a nossa flora. Ainda sobre herbologia, né? Mais um trecho aqui que eu quero ler para vocês sobre uma obra que inspirou muito J.K. Rowling, que ela usa para poder fazer alguns arranjos ali. Então, há textos médicos aí na história que poderiam estar desde as prateleiras de livro da professora Sprout até o hospital da Madame Pomfrey. Por quê? Porque tem um enfoque sobre plantas aromáticas. É basicamente isso que ela está querendo dizer. E tem um livro de Nicholas Culpeper, eu acho que é assim que é a pronúncia, que é uma obra que foi publicada pela primeira vez em 1652 em inglês, não teve publicação em latim para atingir mais pessoas, e a J.K. Rowling tem dois volumes dessa mesma obra. Uma que foi presenteada pela editora Bloomsbury, e uma segunda versão que basicamente ela usou consultando para criação do universo. Né? Então o livro forneceu aí uma lista de ervas medicinais e muitas outras coisas, né, para ir completando e enchendo esse universo de Harry Potter. Ele está aqui para sua esquerda, ó, Culpeper, Complete Herbal. E daí não tem em língua portuguesa, mas se vocês puderem ler, tem disponível. E daí a gente tem livros que também trazem sempre uma visão botânica, da Daniele Festi também está aí. Se você tem dificuldade de pronunciar nomes em latim das plantas, né, isso faz parte do processo também. Tem o latim para jardinistas, que é da editora Europa. Você vai encontrar provavelmente em sebos, não sei se ele está sendo vendido atualmente, mas fica a dica. E a duplinha dele, que é o Botânica para Jardinistas, que é uma obra de arte, esse livro, de tão bonito. E daí a gente vai poder estudar um pouco mais de botânica e aprender a pronunciar os nomes corretamente. Então fica uma dica desses 4 livros da biblioteca de Hogwarts. E aí, agora que a gente já falou de 2 disciplinas bastante interessantes, né? Vamos pensar sobre o chapéu seletor, porque eu acho que tem coisa legal aí que a gente pode pensar. Aí tem um QR Code, se você quiser no celular, dá uma mapeada para fazer o teste depois, mas talvez você já saiba qual é a sua casa, né? Hogwarts tem 4 fundadores, né? Tem o Godric Gryffindor, tem a Helga Hufflepuff, a Rowena Ravenclaw e o Salazar Slytherin, que basicamente origina as 4 casas, cada um deles, cada bruxo notório desse, com características que eram mais valorizadas. Por exemplo, o chapéu seletor diz lá no primeiro ano que quem sabe a sua morada na Grifinória, casa onde habitam os corações indômitos. Ousadia, sangue frio, nobreza destacam os alunos da Grifinória dos demais. Ou quem sabe é na Lufa-Lufa que você vai morar, onde os seus moradores são justos, são leais, pacientes, sinceros e não temem a dor. Ou será a velha Corvinal, a casa dos que têm a mente sempre aberta? Aberta não, alerta. Aberta também, né? Onde os homens de grande espírito e saber sempre encontrarão companheiros seus iguais. Ou então, quem sabe, a nação serina, e ali fará os seus verdadeiros amigos, homens de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui que é muito legal, que na verdade é de uma publicação da área da saúde, que pesquisou médicos sobre as especialidades que eles estavam seguindo na sua carreira, fazendo um contraponto com as casas de Hogwarts. Olha que divertido juntar ciência com arte. Mandei esse artigo para a Maia, ela ficou também super impressionada, porque eu falei, nossa, eu não sabia que podia ter uma publicação dessa. Foi bem legal. É uma publicação de 2020, né? Foi feita por uma equipe de, na verdade, 2 médicos, né? Foi publicado nessa revista, aí tem o fator de impacto, então a gente vê que é uma publicação séria mesmo. Eu quero dividir alguns
resultados com vocês. Então foi feito em julho de 2018 ali um questionário que foi disponibilizado para 294 coordenadores cirúrgicos de todo o país. Isso foi feito nos Estados Unidos, né? 350 residentes de qualquer especialidade desse Carolinas Medical Center. As questões envolviam, né, sexo, residência, nível, quer dizer, residência de morada, né, e o nível de residência que eles estavam. Tinham perguntas abertas e fechadas. Depois passaram isso por testes estatísticos. E o que eles fizeram uma divisão? Primeiro, sobre especialidades cirúrgicas, né, e as especialidades não cirúrgicas. Então, de todos esses médicos que responderam esse questionário ali indagando sobre as suas casas de Hogwarts, a gente tinha as especialidades cirúrgicas como cirurgia geral, urologia, neurocirurgia, cirurgia ortopédica, né? Tá escrito errado. Cirurgia vascular. E as especialidades que não eram cirúrgicas, como emergência, pediatria, medicina da família, obstetrícia e por aí vai. Eles fizeram essa divisão. E os resultados são muito legais. Muito, muito mesmo. Vamos lá. Verificou-se que as especialidades cirúrgicas tinham significativamente menos lufanos autoclassificados e mais sonserinos. Então aí tem esses valores que na verdade falam muito do P, se o dado é significativo ou não, tá bom? Então tinham mais sonserinos do que as especialidades não cirúrgicas. A cirurgia ortopédica teve significativamente mais sonserinos do que as outras casas. E é interessante porque a discussão desse artigo diz assim, ó, assim as pessoas que naturalmente se esforçam, anseiam ali por liderança, gostam de ou melhor, não é que gostam, ou se comportam bem em situações que são estressantes, exigentes, como essas características são solicitadas para quem decide fazer carreira cirúrgica, a gente percebe esse encontro nas respostas de quem é da Sonserina com as suas respectivas escolhas. A cirurgia geral, por exemplo, teve mais médicos que eram da Grifinória e menos lufanos, quando comparado às outras especialidades. E o que a gente tem na cirurgia geral, né? O amplo espectro de procedimentos que esses cirurgiões gerais praticam, ali exigindo bravura, determinação, porque eles precisam se virar nos 30, né? Principalmente quando eles estão fora do eixo principal que detém mais tecnologia na área de saúde, então eles precisam se virar. Então, quando saem dos centros metropolitanos, tem a fortificação do conhecimento, né? E daí eles precisam dessa dose extra de coragem, de determinação, para poder seguir, né, com a sua prática médica. Muito óbvio que a gente teve os lufanos com a pediatria. Muito legal isso, né? A pediatria teve significativamente menos grifinórios, muito mais lufanos, né? E a gente não teve na medicina familiar ninguém da Sonserina. Ninguém que dizia da Sonserina queria trabalhar com medicina da família. Os lufanos, gente, eles são leais, eles são inclusivos, aí com fortes códigos morais. Uma especialidade pediátrica valoriza muito, né, esses atributos. A discussão do artigo prossegue, ó, e também fariam bem em valorizar a lealdade, pois seguem e cuidam das mesmas crianças ali até a adolescência, né? Então, esses pediatras aí possuem características que são importantes, né? São valorizadas pela Lufa-Lufa. Até porque muitas vezes se cuida da criança, mas também se cuida muito do âmbito familiar, que é uma outra característica também dessa escola. Obstetrícia e ginecologia, a gente já teve significativamente menos grifinórios e o maior percentual de corvinos quando comparado a outras especialidades. E daí a discussão do artigo prossegue dizendo que como um campo inclusivo, especializado aí no atendimento de bebês, até mulheres idosas, de problemas benignos a malignos, né, de cuidados primários a excisões cirúrgicas, as pessoas que valorizam a capacidade intelectual podem se sentir bastante desafiadas nessas atuações. Um raciocínio que seja rápido, uma mente alerta, como eu falei, né, aquela hora que eu confundi, são características apreciadas aí pela Corvinal. Então isso vale, isso cabe bem à obstetrícia, à ginecologia, sobretudo quando você está num processo ali de parto, onde o tempo é precioso, você tem que ser rápido na hora de tomar a decisão, né? E com isso, né, eu vou encerrando a minha fala, mas não sem antes fazer uma pergunta para vocês, porque eu não quero dar essa resposta, mas se vocês passassem agora pelo chapéu seletor e com o que vocês já vivenciaram de aromaterapia, quero deixar uma pergunta, né? O que fariam os aromaterapeutas de cada casa, né?
Como será que é o aromaterapeuta da Grifinória, da Corvinal? Eu posso falar da minha casa, mas não posso falar das outras. Talvez a gente tenha que pesquisar isso lá, fazer uma pesquisa na Abraroma. E com isso eu encerro a minha fala e passo para minha colega Maíra para seguir a partir daqui. E escrevam nos comentários o que vocês acham depois. Ai, que delícia! Me diverti um monte, Helder, com a sua palestra. Muito bom. Escuta, você se identifica trabalhando nessa área da Sonserina, das cirurgias especializadas, né? Se você fosse médico, você seria cirurgião? Porque eu, sendo Grifinória, jamais. Então, eu acho que também não, mas engraçado, pensando nessa questão das especialidades, eu acho que eu tenho a tendência de... Daí isso seria muito lufa-lufa, né? Medicina da família. Eu pediatria eu jamais iria. Mesmo na aromaterapia eu detesto tudo que é coisa de pediatria, mas eu sou tarada, mas eu sou muito família, né? Mas assim, esse tipo de estudo, né, Helder, tem que ser nos Estados Unidos, onde literalmente tem verba para tudo, né? Ah, é verdade. Que daí pode-se pesquisar de tudo um pouco, né? Eu penso que aromaterapeutas, eu tenho essa característica de, por exemplo, da Corvinal, eu me perco num assunto e eu vou fazer, sei lá, uma pesquisa pontual, e daí eu me esbarro com um teste que eu não sei, daí eu já vou atrás de artigo e eu caio em pesquisa. Acho que isso é uma coisa muito de Corvinal, né? Mas é coisa para a gente pensar, né? Sobre qual característica é mais importante dentro da aromaterapia para essas pessoas. Mas você sabe que eu gostei muito da sua pergunta da gente pensar quais tipos de aromaterapia são para cada casa. E se a gente fosse, por exemplo, assim, falar dos grandes eixos de aromaterapia. Aromaterapia de viés farmacológico alopático, né? Aromaterapia de viés holístico sutil. Aromaterapia de viés integrativo biomédico e aromaterapia como ferramenta de outras, por exemplo, de outras especialidades da saúde, a gente mais ou menos teria 4 campos, né? E aí eu fico pensando assim, essa aromaterapia integrativa de viés biomédico, na minha cabeça, cabe muito com lufa-lufa. A aromaterapia sutil, às vezes eu fico pensando se não cabe com Sonserina, por conta de estar falando de coisas que, enfim, da influência, né, do efeito que você tem sobre o outro, do poder de transformação das coisas, tal. A aromaterapia farmacológica certamente iria para Corvinal. Corvinal, né? Também acho. Você concorda? E eu acho que essa aromaterapia que vai para todas as áreas da saúde, talvez fosse uma coisa meio Grifinória, porque a Grifinória ela é meio agregadora, assim, né? Você concorda? Não, concordo. Eu fiquei pensando também, né? Porque esse exercício é aí que vem o exercício da criatividade. Eu pensei em quem é empreendedor em aromaterapia, tem que puxar a característica da Sonserina. Porque empreender, você tem que ter garra, você tem que ter muita determinação. Quem trabalha com cultivo de plantas aromáticas, eu já vejo muito lufa-lufa. Total. Né? No SUS, talvez, tem que ser da Grifinória, porque o povo da Grifinória faz o negócio acontecer. Aromaterapia no SUS, olha, a gente tem aqui... O que tem aqui? Tem uma copaíba, pois a gente vai fazer um bando de coisa. É isso aí, total. E por aí vai, né? A gente fica exercitando, mas essa busca de padrão, analogia, isso é um exercício maravilhoso para a gente fazer. Ai, muito bacana. E aí você sabe que a hora que você estava dizendo que o teu patrono, qual que era, e você sabe que eu tinha esquecido qual que era o meu patrono, eu fui buscar, o Python, é uma serpente. Eu falei, gente, eu me lembrava que era um bicho assim, tipo, nada a ver, né? Eu fiquei assim, eu falei, nossa, mas cavalo, mas eu gosto de cavalo. Eu fiz o teste no Pottermore também. Então, meu também. Usei aquele, validei como aquele, né? Então, meu também é. Mas no jogo do Hogwarts, aquele que é esqueci o nome dele. Do celular, mas aquele que é roleplay, né? Lá eu também entrei na Grifinória, por isso é que eu acho que definitivamente eu sou Grifinória. Mas eu te vejo muito. Engraçado quando a gente conhece as pessoas, eu fico colocando as pessoas em casa. Olha que exercício louco. Total. Mas você tem muitas características importantes da Grifinória, acho que assim.
Em toda a função do que você representa, do que você faz, você é bastante Grifinória. Tem que honrar essa casa mesmo. E você também é bem corvino, demais da conta. Mas olha só, Helder, eu vou fazer um exercício talvez um pouco diferente do seu, e eu também não conheço tão profundamente o universo do Harry Potter como você. Você é um especialista e eu sempre fico embevecida de ouvir você fazer essas analogias todas, o quanto que você tem de conhecimento do universo do Harry Potter e traz isso de uma maneira tão vibrante, tão cativante para o ensino da química, da bioquímica, da aromaterapia dentro das suas inserções, né? O que eu vou fazer é um exercício da gente observar o enredo de A Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da saga, dentro da perspectiva da jornada do herói. Mas antes eu só quero lembrar que talvez em 2016 ou 2017 eu gravei um vídeo para atribuir um óleo essencial a cada um dos personagens do Harry Potter. E no meu YouTube é o vídeo que eu mais gosto. E é um dos poucos vistos, é um dos menos vistos. Porque, sei lá, eu lembro desse vídeo, eu acho que você associou Flor de Laranjeira e Hermione, não foi? Eu não me lembro mais. A única coisa que eu me lembro que eu associei... eu não me lembro o que eu associei. Eu até queria ter tido tempo de rever ele, mas não tive. A única coisa que eu tenho certeza que eu me lembro é que eu disse que o Snape era o Wintergreen. O óleo essencial de Wintergreen. Porque o Snape... e não tem como a gente dar essa palestra sem fazer spoiler, mas também se alguém não viu Harry Potter depois de 20 anos, também dane-se, né? Assim, né? Tipo, vá ver, né? Também dane-se. Aproveita que estão exibindo novamente nos cinemas. Aproveita. Exatamente, então. E aí o que acontece é que eu coloquei que o Snape era o Wintergreen, porque, de certa maneira, eu vejo que todos os óleos essenciais que são muito ricos num único componente, eu digo que eles são óleos ambiciosos. De dominar aquele princípio ativo. E o Wintergreen, a gente sabe que tem lá 90 e tantos % de salicilato de metila, assim como a bétula doce. E aí, então, Sonserina tem essa característica da ambição, né? Realmente faz parte da Sonserina isso. Só que, por outro lado, quando nós temos a revelação de que o Snape, em vez de ser o inimigo do Harry Potter, na verdade era aquele que protegia de longe o Harry Potter e que fez grandes sacrifícios em função do amor que ele tinha pela mãe do Harry Potter, aquela cena da morte, né, do Snape, que eu acho que é uma das cenas mais dramáticas que a gente pode ver dentro de uma série dedicada a infanto-juvenil, né, e de uma dramaticidade absoluta, com aqueles golpes da Nagini no vidro, né, atacando o Snape, e depois o Snape chorando e pedindo para o Harry, com aquela atuação maravilhosa, né, do Alan Rickman, né, que é um puta de um ator. E aí, hora que nós descobrimos a verdade do amor do Snape, aquilo serve como um bálsamo de cura para nós, que é exatamente na minha cabeça o que faz o Wintergreen. Ele vem com toda aquela carga gelada, como se aquilo fosse, né, piorar a nossa dor, e daqui a pouco você vem com aquela analgesia profunda numa dor muscular, e isso, para mim, foi a cara do Snape. Então, é um grande personagem, e eu fiquei muito feliz de você ter trazido o desenho do Snape, porque realmente, se nós temos dois heróis na saga do Harry Potter, nós temos o Harry e o Snape, né? Tanto que acabou sendo um dos nomes do filho, né, do Harry Potter, cuja história nós vamos saber na peça de teatro A Criança Amaldiçoada, né? É verdade. Nossa, que linda essa sua fala, me tocou bastante, de verdade. Então quem quiser assistir obrigada, quem quiser assistir, então esse vídeo está lá no meu canal do YouTube, em que eu comparo os personagens do Harry Potter com óleos essenciais, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui, né? Falando sobre a jornada do herói em Harry Potter e os óleos essenciais que poderiam apoiar essa jornada do herói. Então, primeiro eu quero rapidamente dizer o que é a jornada do herói, resumir o que é a jornada do herói dentro da saga do Harry Potter, né, dos 7 livros. Depois, fazer um exemplo de uma aplicação prática do Harry Potter dentro do enredo da Pedra Filosofal, que é o primeiro livro da série, e mostrar como que os óleos essenciais acabam se linkando com as passagens da jornada do herói. Isso aqui, na verdade, eu tirei de um curso que existe na Casa Mai, que se chama Teorias da Psicoaromaterapia, em que eu exploro a utilização da jornada do herói dentro de um setting aromaterapêutico, né? Bom, a jornada do herói, acho que todo mundo está
familiarizado com esse conceito, pelo menos superficialmente, né? Ele partiu dos estudos do Joseph Campbell, que viveu entre 1904 e 1987, e ele tem um livro publicado que se chama O Herói de Mil Faces. Esse livro tem uma tradução pela Pensamento Cultrix aqui no Brasil, e lá ele postula, através do estudo de várias mitologias ao redor do mundo, uma espécie de mito universal que sintetiza a experiência humana, né? E esse mito foi chamado de monomito, que é um nome, um substantivo, né? Que ele inclusive tirou daquela novela ilegível do James Joyce, o Finnegan's Wake. E esse monomito, então, mito que é de fato essa espécie de narrativa ou de vivência prototípica do ser humano, vai representar um percurso padrão em que nós nos descobrimos heróis de nós mesmos. E para nessa descoberta acontecer, nós precisamos passar por ritos de passagem. Cada rito tem uma espécie de pedágio a ser pago, ou algum tipo de prova a ser cumprido, e sempre inicia com uma separação do mundo em que a gente vive, quando a gente percebe que aquele mundo possui uma fissura, e que essa fissura vai se transformar num grande rasgo, e a gente não vai poder mais viver da maneira como a gente estava acostumado. E aí a gente precisa, então, se adaptar às novas realidades que vão surgindo, e uma vez que a gente tenha vencido essa prova, a gente vai voltar mais crescido, mais amadurecido, né? Então, o Campbell acabou estabelecendo 19 etapas para essa vivência, né, em que nós nos descobrimos heróis de nós mesmos, através do estudo da mitologia em várias culturas. E aí o que acontece é que eu gosto muito, na verdade, de trabalhar com uma adaptação para roteiristas de filmes e seriados e tudo mais, que foi feito da obra do Campbell pelo Christopher Vogler. Ele tem um livro publicado aqui no Brasil, é um livro muito conhecido, na verdade, é um livro muito conhecido por quem trabalha com roteiro, né? Que se fala A Jornada do Escritor. E lá ele resume um pouco as etapas da jornada do herói do Campbell, em apenas, se eu não me engano, são 15 etapas. E dessas 15 etapas eu estou trazendo algumas para que vocês tenham esse exemplo da aplicação da jornada do herói na história do Harry Potter. Mas a história sempre começa da seguinte maneira: existe uma zona de conforto, essa zona de conforto recebe um chacoalhão, o herói sai da zona de conforto, ele resolve os seus perrengues e ele volta novamente para sua casa como uma pessoa mais amadurecida. Então, isso resume a experiência humana, na verdade, né? E aí o que acontece é que talvez uma das coisas que... Porque eu fui conhecer o Harry Potter, né, Helder? Eu sou mais velha que você, talvez aí uns 15 anos, mais ou menos. E eu fui conhecer Harry Potter, eu já tinha mais de 25 anos. Então, foi uma outra etapa. Eu não vivenciei a história do Harry Potter como uma adolescente, como boa parte da sua geração vivenciou. Então, obviamente que eu tinha um olhar sobre Harry Potter depois de já ter percorrido algumas outras narrativas mitológicas. Ainda assim, o impacto de Harry Potter foi muito profundo na minha alma, por isso que eu sou apaixonada por essa saga, e eu toda vez que falo da J.K., ou eu vejo a J.K., ou eu começo a chorar, as lágrimas vêm imediatamente nos meus olhos. Se eu começar a falar muito sobre ela, daqui a pouco eu já estou chorando. Então, eu acho que é porque realmente ressoou muito profundamente a história do Harry Potter como uma pessoa que descobre a si mesmo, descobre o seu próprio valor, enfrenta os seus próprios fantasmas, a partir da descoberta de uma ferida profunda que ele tinha, que era o fato dele ser órfão, né? E eu não sou órfã, mas eu sou filha de pais separados, então talvez por isso tenha ressoado tão profundamente em mim essa história, né? E aí, quando eu comecei a estudar mais profundamente a toda a saga do Harry Potter e livros que a gente vai lendo, ensaios, essa coisa toda, eu fui começando a perceber a sofisticação que existe por trás da escrita da J.K., a quantidade de significados que a gente consegue atribuir na história da J.K., de tal maneira, e eu acho que você deve perceber isso também, Helder,
eu não consigo, às vezes, passar, se eu estou dando uma aula, eu não consigo passar uma aula, 60 minutos, sem conseguir trazer, sem deixar de trazer uma passagem do Harry Potter para ilustrar o que eu estou falando. E eu tenho certeza, porque isso já foi dito, por exemplo, pelo Harold Bloom, né, que escreveu o Cânone do Ocidente, é um cara que assim, postulava realmente por que um livro se torna um clássico e vira um ícone, é porque realmente ele é um receptáculo de todos os significados que a gente queira atribuir. E para mim a obra da J.K., especialmente a do Harry Potter, porque eu também não conheço a obra policial dela, conheço só do universo mágico, eu acho que é esse receptáculo de sentidos. E para mim a aromaterapia também é um receptáculo de sentidos. Os óleos essenciais, eles são capazes de veicular vários sentidos que a gente pode atribuir a eles no momento em que a gente está inalando. Então, por isso que para mim aromaterapia e Harry Potter tem tudo a ver, né? Bom, e aí, como é que acontece, né? Quando a gente fala da jornada do herói, existe uma predestinação para que você seja um herói. E ser herói, na verdade, é um perrengue danado, né? Os heróis, eles sofrem o pão que o diabo amassou, e essa é a característica da jornada do herói. Existe um grande sofrimento com uma grande recompensa. E talvez por isso é uma coisa que se torna tão paradigmática do quanto que a gente pode crescer a partir do sofrimento, né? E aí a pedra filosofal, ela tem alguns momentos que se encaixam muito nesses ritos de passagem da jornada do herói, que é o que eu quero mostrar nesse momento para vocês, né? Quando a gente está iniciando a jornada do herói, a gente sempre encontra o herói vivendo a sua vidinha comum, os seus amigos, o seu trabalho, as suas grandes questões não resolvidas, aquela rotina do dia a dia. Só que, na verdade, ele percebe que as coisas não estão 100% boas. Tem alguma coisa lá no fundo que diz para ele, pô, mas será que é só isso mesmo? Né? Será que a minha vida não vai mudar? A gente já percebe algumas coisas dissonantes nesse universo. A Pedra Filosofal, uma das cenas que abre é justamente do Harry Potter fazendo o aniversário de 11 anos, que seria a maturidade, né, a idade assim que você começa realmente a poder exercer as suas habilidades bruxas dentro do universo mágico da J.K., dormindo assim, embaixo da escada, num quartinho qualquer, usando as roupas do primo, ou seja, um garoto vivendo uma vida terrível por ser um órfão que acabou sendo obrigado a conviver com os seus tios. E quando a gente fala sobre os óleos essenciais que representam a nossa zona de conforto, o nosso mundinho comum, na minha cabeça sempre são os óleos essenciais cítricos, porque os óleos essenciais cítricos, como o arquétipo da infância, eles nos trazem esse período da vida em que a gente não sabe ainda como as coisas de fato funcionam, e essa ilusão de que o que a gente tem em nossa volta é tudo que existe e tudo que importa. Mas, por outro lado, eu penso que os óleos essenciais que vêm de raízes, ou os óleos que têm um cheiro terroso, acabam também representando essa zona de conforto, principalmente se ainda não houve uma possibilidade de elevar o conhecimento que esses óleos trazem uma oitava acima. Porque, claro, que quando a gente vai falar dos óleos essenciais, eles não representam apenas um momento da jornada do herói. Eles podem se repetir em vários momentos, porque os óleos essenciais eles têm várias facetas e várias nuances, né? E talvez os aromas abaunilhados, como o absoluto de baunilha, o óleo essencial de cisto, o bálsamo do Peru, o bálsamo do Tolu, até mesmo a bácaris, né, que é o nosso alecrim vassoura, por terem esse lado mais gourmand, mais doce, talvez representem também esse mundo comum que em algum momento vai rachar diante dos nossos olhos. E essa rachadura, efetivamente, na jornada do herói, ela acontece no momento em que o herói se toca de que ele precisa agir para fazer com que o mundo que ele conhece continue, sobreviva. E isso é o que o Vogler chama de o chamado à aventura. O chamado à aventura dentro da Pedra Filosofal
é quando ele, não conseguindo receber a carta convite para ingressar em Hogwarts, ele acaba sendo visitado, né, pelo guardião das chaves do castelo de Hogwarts, o Hagrid, um gigante, né, que chega lá numa cabana enfiada dentro de um lugar horroroso de frio, no meio da água, e ele chega e fala para o Harry, você é um bruxo. E ele fala, eu sou o quê? E aí, nesse momento, o mundo do Harry, como ele conhecia, acaba desmoronando. Ele descobre alguma coisa sobre si que ele não tinha ideia. E então, agora, ele precisa realmente se aventurar nessa descoberta de quem ele é. Né? Afinal das contas, antes eu era um menino comum, que usava as roupas grandes do primo, e agora eu sou um bruxo, então eu preciso tomar coragem para viver essa aventura e atender ao meu chamado, né, para a descoberta de quem eu sou. E nesse momento eu sempre acho que os óleos essenciais picantes, os óleos quentes, os óleos de especiarias, são óleos essenciais que nos ajudam a atender o chamado à aventura. São aquele pontapé na bunda para a gente, vai, Pedrinho! Vai, Pedrinho, né? Assim, acorda, Pedrinho, com aquela música, né? Do pessoal de Curitiba aqui. Mas eu penso que os óleos essenciais que contêm muito cineol são óleos que também colocam em movimento uma ação. Vamos falar aí dos eucaliptos cineolados, vamos falar de Ravintsara, vamos falar até mesmo de cardamomo, vamos falar de murta, titrine, auli, enfim. E, de certa maneira, todos os óleos que são aperitivos, que são óleos que estimulam a nossa salivação, né, que abrem o nosso apetite, podem nos ajudar a atender o chamado à aventura. Aí os óleos anetolados e os óleos das ervas aromáticas. Bom, agora, evidentemente, atender a esse chamado à aventura implica um risco, né? E esse risco gera um medo. E esse medo de descobrir quem eu sou é representado, na minha opinião, dentro da Pedra Filosofal, no momento em que o Harry fica lá, Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. Porque, obviamente, que o drama do Harry Potter era saber se ele era um Sonserino, porque ele estava marcado pela sombra, né? Justamente representada pelo Voldemort. E esse momento fica muito claro no filme A Ordem da Fênix, numa fala que não foi escrita no livro pela J.K., mas foi colocada no filme pelos roteiristas, que para mim é a fala que eu mais amo em todos os filmes do Harry Potter. Eu tenho ela com papel de fundo no meu celular, que é naquele momento em que o Sirius está junto com o Harry no salão, onde tem aquela tapeceria da família Sirius, da família Black. E aí o Harry Potter está começando a ter sensações de que ele é a própria Nagini, que ele está gostando de matar as pessoas, e aí ele vira para o padrinho dele e fala assim, eu tenho sonhado e eu tenho gostado dessa sensação de estar fazendo mal. Você se lembra disso, Helder? Será que eu sou mal? Será que eu sou ele, o Voldemort? Sim, esse receio por parte dele existe, né? Eu lembro disso. E aí o que acontece é que nesse momento o Sirius coloca a mão nos ombros dele e fala, todos nós temos luz e sombra dentro de nós, a diferença que existe é o lado que a gente escolhe. É como se o padrinho dele abençoasse, desse, na verdade, aquilo que os padrinhos fazem, né? Aquela bênção, como a fada madrinha, né, da Bela Adormecida, estou te abençoando com a escolha da luz. Então, o Harry sempre teve essa questão de ser marcado pela fatalidade, né? Pela sombra, pelo lado negro. E ele precisava enfrentar toda essa maldade dentro dele. Claro que ele enfrenta isso de uma maneira por empréstimo, né? Da conexão que ele tinha com Voldemort, mas efetivamente isso está representado, porque senão ele não conseguiria ser herói de si mesmo. E essa é a recusa do chamado. Ele fica o tempo todo, Sonserina não, mas ele deveria ter ido de fato para Sonserina. Mas talvez se ele fosse para Sonserina, ele não teria descoberto a luz que habita nele, né? Então, quando a gente está recusando o chamado, ou seja, descubra a sua sombra, enfrente os seus problemas, enfrente os seus monstros, isso dá muito medo, porque a gente não sabe mais quem nós seremos, né?
E eu penso que, nesse momento, há 3 categorias de óleos essenciais que podem ajudar. Imediatamente, eu penso nos óleos que têm um cheiro mais almiscarado. Vamos lá, uma valeriana, né, alguma coisa assim como um couro da Rússia, né, que é uma bétula, um cade, que são óleos até que a gente não usa muito na aromaterapia, mas, sei lá, esses óleos que são mais fétidos, assim, vamos, de repente, até uma erva baleeira, esses óleos que tem cheiro meio de curry, né, alguma coisa assim, são óleos que transpiram essa coisa do ímpeto, que eu gosto de brincar, do macho alfa, né, ou seja, tá bom, eu vou meio kamikaze, mas vou, né, é diferente dos quentes, porque os quentes nos dão uma coragem ensolarada, os almiscarados nos dão uma coragem cega, aquela coisa do instinto. E vou dessa maneira mesmo, mas às vezes eu penso que as coníferas, principalmente aquelas que são obtidas das folhas das coníferas, né, os óleos das folhas das coníferas, por nos ajudarem a fazer um momento de introspecção e ter uma visão diferente do que está acontecendo na nossa realidade, né, são óleos de inspiração para você entender para onde as coisas estão indo, podem nos ajudar nesse momento de recusa ao chamado, a pelo menos ter uma percepção. Tá, deixa eu tentar olhar para uma nova perspectiva e enfrentar o meu medo, não apenas como medo, mas como uma curiosidade. E aí, como curiosidade, talvez os óleos gelados também possam nos ajudar nesse momento, né? Porque os gelados são óleos que, na minha cabeça, são muito ligados à corvinal, por estimularem muito o intelecto, a memória, e talvez a coragem faça com que você supere o teu medo de ir rumo ao desconhecido, né? E aí, depois desse momento, então, que o Harry recusa o chamado, tem um outro momento que no filme, na verdade, é anterior ao chapéu, mas para fins didáticos não tem problema, que é o encontro com o mentor, que é o momento na jornada do herói onde o herói efetivamente ganha uma espécie de talismã, que pode ser uma inspiração, uma arma especial ou apenas um conhecimento, para enfrentar toda a jornada de aventura que ele vai ter no meio do caminho. E na minha cabeça isso é representada pelo Hagrid, no momento em que ele presenteia o Harry com a Edwiges, que é uma coruja branca. E é muito simbólico que essa coruja seja branca, porque ela representa a luz. E a J.K. diz que ela chorou muito quando ela teve que matar a Edwiges, né? No Relíquias da Morte, eu só não sei se foi no cinema 1 ou 2, mas no livro ela morre, justamente quando o Harry se divide em 7 Harrys, né, Potter, tomando a porção polissuco, para ele poder sair, porque ele tinha atingido a maioridade dos 17 anos, então ele tinha que sair da casa em que ele estava, dos tios dele, né, para poder ir para a toca dos Weasley. E aí, então, nesse momento na batalha, a Edwiges acaba sendo ferida e ela morre, e aquele momento representa a morte dessa luz que o Harry tinha, porque ele havia sido marcado com o amor da mãe dele, mas ele ainda não estava de posse completamente desse amor como sendo o talismã da sua salvação. Isso só vai acontecer quando ele vai para King Cross, logo depois que ele é ferido pelo Voldemort, e ele tem aquele encontro com... né? Lembra que King Cross está tudo branco, né? E ele tem aquele encontro, portanto, com o Dumbledore, e lá ele faz essa escolha consciente pelo caminho da luz, porque ele decide voltar para terminar a luta dele com o Voldemort, né? Para ele teria sido muito mais fácil morrer, né? Então, o encontro com o mentor é um momento em que a gente precisa se conectar com as nossas capacidades curativas e com o nosso mestre interior. E eu acho que esse é o momento para a gente estar inalando os óleos de resinas, os óleos balsâmicos, os óleos sagrados, olíbano, mirra, elemi, né? Esses óleos todos são óleos para fazer essa conexão com os nossos mentores internos. E aí, uma vez que ele já esteja equipado, ele precisa fazer a travessia do primeiro limiar, que é quando o herói é testado no seu comprometimento com a aventura que ele se dispôs a fazer. Tá, legal, então, Harry Potter, você está querendo realmente descobrir a luz que existe em você e se comprometer com o fato de que você precisa fazer uma escolha por ela? Então você vai ter que enfrentar uma primeira tentação da escuridão. E é o momento, na minha opinião, quando ele acaba pegando o Lembrol. É Lembrol que chamava?
A gente tem o Lembrol, que são... O Lembrol. O Lembrol do Neville, né? Porque sim, é Lembrol. Isso. Porque o Draco, na primeira aula de voo deles, o Draco pega esse objeto que ajuda o Neville a se lembrar das coisas, que é um objeto que havia sido dado pela avó dele, porque ele vivia esquecendo as coisas. E aí o Harry fica revoltadíssimo, né, com o Draco e cata a vassoura e vai atrás do Lembrol. E aí, nesse momento, inclusive, é que ele acaba sendo descoberto como um possível talento, né, para o time de quadribol para ser um keeper, né? E aí, nesse momento, quando ele enfrenta o Draco, ele toma uma decisão do lado em que ele estará nessa história. Ele não estará no lado dos Sonserinos, né? E aí não tem mais volta. E a travessia do primeiro limiar, dentro da jornada do herói, é o ponto, the point of no return, é o ponto sem retorno. Então, quando você faz esse comprometimento, você precisa saber o lado que você tomou e você precisa se fortalecer e ficar confortável com essa posição. E nesse sentido, você precisa ter muito sangue frio, muita maturidade, mas ainda é uma maturidade meio imberbe. E na minha cabeça isso está representado pelos olhos de madeiras, que nos trazem esse comprometimento, os olhos picantes, que nos dão uma coragem para escolher um lado. Mas eu penso que os óleos das ervas aromáticas, lavanda, sálvia, manjerona, tomilha, enfim, essas ervas da Provence toda, são óleos essenciais que nos confortam no momento em que a gente teve que tomar uma decisão, talvez até precipitada. Então eu escolheria esses óleos para apoiar esse momento da primeira travessia do limiar do Harry Potter. E a partir desse momento, o herói, na jornada do herói, do Campbell, ele começa a experimentar, a se experimentar enquanto um herói. Ele começa a passar por provas, ele descobre aliados no caminho, ele descobre quais são os seus inimigos, e aí muitas coisas começam a acontecer. Dentro da Pedra Filosofal, é o momento em que o Harry finalmente se conecta de fato com esses dois amigos fantásticos, que é a Hermione e o Rony. Eles têm um momento definitivo que sela o início dessa amizade, que vai durar pela vida inteira deles, que é o momento em que eles enfrentam um trasgo no banheiro, né, das meninas, lá no castelo de Hogwarts. E eu penso que para esse momento em que a gente precisa descobrir os nossos aliados, se testar em novas situações, saber se a gente está pronto para enfrentar o nosso maior medo, eu gosto muito dos olhos também cheios de cineol, porque eles representam o movimento. Mas, obviamente, que quando a gente está se experimentando em territórios novos, a gente precisa de flexibilidade. E aí os óleos que são extraídos de poáceas, que são as gramíneas, especialmente aqueles que o que a gente conhece, capim-limão, citronela, vamos falar também o nosso capim-limão brasileiro, Eleonurus, são óleos que nos ajudam a ancorar essa flexibilidade. Quando a gente está precisando encontrar companhia, ficar bem junto com novas amizades, eu gosto dos óleos essenciais das flores que pertencem à família das composites, né, que é a família dos girassóis, então as camomilas e muitas outras que a gente tem na aromaterapia. E, obviamente, que se a gente vai combater, a gente precisa sempre ter um apoio para curar as nossas feridas de alma. E esses são os óleos essenciais antissépticos da aromaterapia, até para a gente recordar o que a Shirley Price fala, né? Que toda vez que a gente tiver que curar uma ferida emocional, que a gente use os óleos essenciais cicatrizantes e antissépticos. Então, eu penso que são óleos que poderiam ajudar nessa experimentação do herói nas suas próprias habilidades. Aí chega um momento que o Campbell diz que o herói já testou, já treinou, e agora, vamos que você tem que fazer uma luta crucial e enfrentar o que é chamado dentro do monomito de a noite escura da alma, que é quando ele vai se aproximar da caverna onde mora o dragão. E essa noite, né, simbolicamente falada, que representa a aproximação da caverna secreta, é um momento em que o herói precisa juntar suas forças, realizar de que talvez ele saia morto, simbolicamente, simbolicamente, ou no caso dos mitos e das lendas, realmente morto dessa grande noite, que ele precisa fazer os últimos preparativos e estar consigo mesmo.
dentro da Pedra Filosofal, é o momento em que ele, diante do espelho de Ogezed, ele acaba vendo os pais dele, né, colocando as mãos no ombro dele, e aquilo mexe muito com ele, porque ele não entende se aquilo é um anúncio do que pode acontecer, ou se é uma memória que ele tinha, ou se são os mortos que voltaram. E para a gente conseguir se concentrar para enfrentar de fato o nosso maior medo, fazer essa aproximação, os últimos preparativos antes de vivenciar a noite escura da alma, eu acho que os olhos resinosos de meditação, que eu já tinha falado antes do encontro com o mentor, são pertinentes também, mas eu penso muito nos óleos ricos em anis estrelado, dentro das personalidades aromáticas do Fabian Laszlo, os óleos anetolados, por representar a digestão, que é um processo lento, nos dão a paciência para aguentar, para suportar a véspera do pior dia das nossas vidas. Talvez os óleos gelados possam nos ajudar a manter o foco e a concentração necessárias para vivenciar essa noite de véspera. E, obviamente, as madeiras, porque essa aproximação da caverna secreta exige que a gente se comprometa com a responsabilidade. E as madeiras chamam a responsabilidade para si. Bom, e aí então chega a provação, que é esse momento em que o nosso herói enfrenta o seu pior medo. No caso do Harry Potter, é quando ele encontra Voldemort, que estava querendo matá-lo, né? Então ele vai ali para os porões de Hogwarts e acaba encontrando a cabeça do Voldemort implantada na cabeça, no corpo do professor de defesa contra as artes das trevas dele. E lá ele sabe que ele precisa vencer esse espectro do Voldemort, porque ele precisa resgatar a Pedra Filosofal, que seria uma pedra que faria com que o Voldemort voltasse a viver para tocar o terror no mundo bruxo inteiro. E nesse momento de provação, é um momento em que você precisa estar guiado pelo seu instinto de sobrevivência, pelo seu treino, mas o treino já tem que ser o que você fez antes em provas aliados inimigos, já tem que ser um treino que já está no automático, é como se você fosse para o tudo ou nada. E na minha cabeça, olhos picantes, os olhos almiscarados e mesmo as madeiras são os olhos que rugem, porque enfrentar a noite escura da alma exige que nós sejamos como um leão rugindo, né? Apenas uma fera indomável, porque do contrário não se passa pela noite escura da alma. Exige mais coragem cega e um instinto de sacrifício, inclusive, né, porque você não sabe como que você vai sair dessa batalha, do que, na verdade, qualquer tipo de racionalidade, estratégia. Os heróis, nesse momento, eles são por instintos. E falando em termos de instinto e sacrifício, eu falei das madeiras. Sândalo, para mim, resume muito a noite escura da alma. É uma planta semiparasita que cresce mais ou menos até os 18, inclusive 18, 20 anos de idade, às custas de ter parasitado raízes de outras árvores, para então esmagar o seu, né, exaurir o seu hospedeiro, para, a partir da sua maturidade, lá por volta dos 18, 20 anos de crescimento, ser uma árvore completamente autossuficiente, até que, finalmente, ela acaba sendo cortada, porque a madeira dela exala o cheiro da santidade. Então, para mim, sândalo sempre é o exemplo do sacrifício, né? E aí, depois que o nosso herói passa pela noite escura da alma, ele ganha uma recompensa. Essa recompensa, dentro da Pedra Filosofal, é de fato a própria Pedra Filosofal, só que a recompensa acaba trazendo o vislumbre de um compromisso, de uma consequência daqui para diante, que o herói vai ter que aceitar. Né? Nenhuma recompensa vem sem algum ônus, ou seja, não existe bônus sem ônus. A partir do momento que você é uma pessoa que enfrentou um medo, isso te traz, no mínimo, uma responsabilidade pelas pessoas que ainda não enfrentaram. Então, acaba sendo uma consequência. Mas, ainda que sobreviver tenha consequências, porque o mundo que você conhece agora vai ser diferente, é hora de celebrar, né?
E aí, nesse momento, está permitida a celebração, e eu penso que a recompensa, para que você, de fato, possa se apoderar dessa recompensa, possa se dar o direito de comemorar a sua vitória, na minha cabeça são as flores, junto com os cítricos, ou as flores junto com as especiarias, ou as flores junto com as ervas da Provence. Ou então qualquer óleo essencial que para você represente o seu desejo. É aquele momento na jornada do herói que às vezes eu aplico dentro de um atendimento de psicoaromaterapia, em que a gente fala assim para o nosso interagente: qual é o cheiro que você mais ama? E aí a pessoa fala, sei lá, tuberosa, é o meu. Eu falo, então você só vai inalar tuberosa. Vai inalar tuberosa. Que é isso que você precisa fazer agora. Só que o Campbell fala para nós é que a partir do momento que o herói saiu da sua casa, enfrentou a noite escura da alma, conseguiu a recompensa, que é aquilo que vai restaurar a ordem, né, no seu convívio, ele vai fazer esse caminho de volta, mas será que de fato ele está comprometido mesmo? Ou será que agora ele não vai ser até corrompido pela recompensa que ele obteve? Será que, de fato, ele é digno dessa jornada que ele vivenciou? Então é quando os nossos fantasmas voltam para a última tentação de Cristo. E aí, nesse caminho de volta, eu penso que a gente novamente precisa estar inalando os óleos de resina, precisa estar inalando os óleos de madeira, porque são os óleos que vão nos dar segurança do caminho a trilhar, né? E talvez alguns óleos terrosos também, para que a gente consiga manter os pés no chão e fazer esse caminho de volta para a nossa casa. Nesse momento, no Harry Potter, o Harry precisa se recuperar na enfermaria, porque afinal de contas ele quase morreu, né? E aí ele acaba recebendo uma informação do Dumbledore de que aquela história estava apenas começando. E então, se ele quisesse continuar, ele precisaria mostrar que, de fato, ele entendeu o destino dele e o lado que ele escolheu e a luta que ele terá que lutar, né? E aí, quando, evidentemente, o herói se mostra digno, ele ressurge no mundo dele ressurreito, né? É o que o Vogler chama de ressurreição. É, de fato, o momento do mérito absoluto. É o momento de júbilo, que dentro da Pedra Filosofal é representado pelo momento em que as bandeiras, né, os estandartes da Sonserina, que teria ganhado a Taça das Casas naquele ano, se transformam em bandeiras, né, da Grifinória, porque, afinal de contas, o Dumbledore disse que mais coragem do que enfrentar um inimigo é enfrentar o próprio amigo, que foram os pontos, né, que o Neville ganhou por ter falado que o Harry, o Rony e a Hermione não deveriam sair à noite usando a capa da invisibilidade, porque senão eles poderiam ser punidos pelo Snape. E nesse momento, eu sempre penso nas lavandas. Eu acho que as lavandas é esse momento em que a gente toma um banho de cachoeira para sair ressurreto, né? Ressurrecto, renascido de todas as dificuldades que nós tivemos. Mas eu também penso que os óleos aromáticos das ervas da Provence podem representar essa ressurreição e, de certa maneira, todos os óleos com os quais nós iniciamos a jornada, se a gente reutilizá-los, mas com a percepção de que eles estão vibrando numa oitava acima, podem representar esse momento de júbilo, né? Mesmo os terrosos. Se os terrosos no início da jornada do herói representavam a nossa zona de conforto, agora ele representa a reconstrução da nossa casa, que é uma zona acima, a oitava acima. E, finalmente, essa jornada do herói acaba com o retorno do Elixir. O Elixir é aquela recompensa que estaria restaurando a ordem e a felicidade geral da nação. No caso do Harry Potter, a recompensa foi a Pedra Filosofal, mas o Elixir foi a descoberta da sua própria história de vida, que é uma coisa que ele não sabia. Então, aquele espelho de Ogized que mostrou o desejo de não ser órfão, mas de ter uma paternidade, uma maternidade que lhe marcou com o amor, é transformado num porta-retrato que o Hagrid, novamente ele, né, presenteia o Harry no momento em que ele vai ter que voltar para passar as férias na casa do tio. Só que agora ele não é apenas um órfão sem uma história. Agora ele é um garoto bruxo, marcado
em definitivo, pela história do amor do seu pai e da sua mãe. Para a gente sempre lembrar que o amor é a recompensa e o elixir definitivo. E, obviamente, que não tem como dizer que esse momento, para que a gente se fortaleça com esse elixir que é o amor, a gente precisa entrar com os óleos essenciais de flores, mas também dá para a gente entrar com os óleos essenciais abaunilhados, que são os óleos que representam a nutrição, né, do seio materno, e, de certa maneira, com todos os óleos que são cicatrizantes e curativos, porque o amor é a cura mais profunda e definitiva que a gente pode receber, né? Então, essa que é a leitura que eu fiz da Jornada do Herói. Aqui está uma bibliografia, caso vocês queiram consultar. Tem esse curso em que eu esmiuço mais essas coisas dentro da Casa Mai. E aqui estão os contatos meus, né, as redes sociais, YouTube, enfim. Era isso que eu tinha para compartilhar aqui nesse momento do Aroma Day. Obrigada. Eu fiquei emocionada. Você fala com tanto amor, assim, e que exposição quase que terapêutica, sabia? Sua fala, Maíra. Nossa, quase que terapêutica. Pois é, mas assim, a JK, né? Eu não posso falar dela que eu começo a chorar. Eu sou, nossa, enlouquecida por essa mulher. Eu sou enlouquecida por ela. Eu acho que ela criou de uma generosidade, de uma empatia, de uma profundidade de empatia realmente com o sofrimento humano, com os nossos desejos mais, com as nossas carências mais profundas, que é por isso que só sai coisa maravilhosa quando a gente fala de Harry Potter. Concordo. Queria dividir contigo um dos momentos que mais me marcaram. Você falou da questão de que se escolhe entre luz e sombra, né? Uhum. Eu me recordo muito quando ela disse que Hogwarts sempre será um lugar, né, de portas abertas, porque foi assim comigo, e creio que seja assim com muitas pessoas, porque quando a vida aperta, né, quando o sofrimento vem, a gente pode repousar em Hogwarts. É um lugar confortável, né, uhum. de aroma quase abaunilhado, vamos dizer assim, que nos recebe, né, quando as coisas não estão bem. E a arte tem esse poder, né? Então acho que a sua narrativa por isso que eu falei que ela é quase que terapêutica, porque te ouvir falando me fez gostar ainda mais. Falei, meu Deus, ela fez isso só com a primeira obra. Você já pensou em outras obras? Você já fez esse exercício mesmo que mental, assim, de pegar... Você consegue projetar a Jornada do Herói? Já, então, porque é um assunto que me fascina muito, né? Eu acho que... já. Até na minha terapia. A gente tem que ter mais palestra. Vamos chamar a Paty. Paty, reserva a palestra aí que a gente tem que ouvir outras obras. É porque assim, né, o Helder, esse momento realmente do encontro do Harry com Dumbledore em King's Cross, e tudo branco, né, com aquela projeção de uma espécie de feto meio natimorto do Voldemort, e aquela fala do Dumbledore que eu acho assim de uma sabedoria tão gritante, tão assim, até pornográfica a sabedoria daquela frase, né? Que o Harry vira para o Dumbledore e fala assim: Dumbledore, isso aqui é verdade ou está apenas acontecendo na minha cabeça? E aí o Dumbledore fala, mas e qual seria a diferença? Pelo amor de Deus! Isso resume apenas a história do hinduísmo entre o Advaita e o Dvaita. Eu vejo tanta coisa dentro do Harry Potter que eu acho que a gente precisaria de mais de uma vida apenas para esmiuçar o que essa mulher conseguiu canalizar de conhecimento sobre a vida e o mundo e a alma humana, né? O que é essa frase, né? Nossa, Dumbledore quando aparece vem metralhando, né? Com essa pornografia, né? De sabedoria. Nossa, muitas nuances, camadas. Ou quando o Dumbledore fala, né, que a mais poderosa forma de magia são as palavras. Gente, as palavras tornaram essa espécie mamífera em sapiens, né? Então, assim, eu só me encanto cada vez mais com Harry Potter, e como eu tenho muito medo de passar a não me emocionar com Harry Potter, eu tenho cada vez menos entrado em contato com a obra dela, porque eu fico pensando assim, a gente não acostuma com cheiro, Helder? Por causa da acomodação olfativa? Sim. Por exemplo, eu não ouço mais música do Harry Potter.
porque eu quero continuar chorando toda vez que eu ouvir. Eu não fico mais vendo os filmes, porque eu quero sempre poder ver e dizer, ai, meu Deus. Então, eu fico evitando entrar muito em contato para eu sempre ter essa sensação de maravilhamento como foi a primeira vez. E eu faço isso até com óleo essencial. Os óleos essenciais que eu amo muito, eu cheiro muito pouco. Porque eu sempre quero ter essa sensação de colocar a mão no peito e falar, meu Deus do céu, o que é isso? Poder chorar. Eu amei demais. Bom, Paty! Paty, tá por aí? Daqui a pouco aparece Patrícia chorando, emocionada. Nossa professora de poções. Sensacional, gente. Muito emocionante mesmo. Realmente descortinar o universo da J.K., né? Ainda permeado de aromas, vocês fizeram um trabalho sensacional, incrível. Eu espero que o pessoal tenha gostado muito. Eu tenho certeza que agora, no mínimo, todo mundo percebeu o como que o Harry Potter pode nos informar e ensinar tanto, né? E eu falo realmente para vocês, acompanhem o Instagram do Helder, porque é sensacional, é fantástico. Né? O YouTube do Helder, eu tenho a felicidade de poder contar com o Helder na formação da Casa Maia. Eu estou enlouquecida que ele vai dar aula para gente. Tá chegando o dia da aula. Está chegando, porque, nossa, é fantástico. E, evidentemente, assim, esse espaço que a Laszlo abre para a gente vir com as nossas paixões e as nossas obsessões, né, também aromáticas, só revela que a gente está falando de apaixonado para apaixonado, né? Porque o Fábio também é outro louco e de paixão por tudo que ele faz. Na minha cabeça ele é outro. Não sei, o Fábio é meio corvino, meio grifinório, assim. Eu não sei, eu acho o Fábio meio multifacetado, assim. O que você acha que ele é, hein, Patrícia? Eu não tenho essa amplitude de visão. Mas a gente tem que pedir, tem que mandar o link. A gente tem que mandar esse link do teste para ele, para a gente tirar essa... Na base do teste mesmo. E só esse espaço que ele cria e toda a história da Laszlo mostra como que você... Eu acho que é Grifinória, porque o Fábio é muito generoso. Mas talvez ele seja um pouco Sonserino também. Não, eu não sei. Eu não posso falar muito dele, porque ele é meu padrinho na aromaterapia e eu amo muito ele. Mas a alegria da gente estar aqui nesse espaço da Laszlo, do Aroma Day, faz com que a gente queira realmente dar tudo que a gente sempre recebeu dele. Eu, pelo menos, recebi muito do Fábio. Todos nós. E eu até, assim, faço muita questão de falar isso também, assim, porque tá ao lado de pessoas que nos inspiram. Já disse isso para a Maíra mais de uma vez, né? Inspiro muito nela, muito mesmo. A história do Fabian, tudo que ele representa, e assim, essa generosidade que bate na Maíra, e que de Maíra vai repercutindo, sabe? Sempre numa projeção. Então, assim, sou muito grato mesmo por estar aqui. Que dia feliz, onde a gente pode falar desses, né? Dessas paixões, dessas duas grandes paixões. Espero que o pessoal que esteja em casa aí tenha curtido esse encontro. Certeza. É sempre encantador ver pessoas tão apaixonadas, né, trazerem essa visão aprofundada, ampliada de escritores geniais, né, que criam realmente universos, né? Isso também acontece. Vocês chegaram a citar, né? Eu tenho uma admiração enorme também por Tolkien. É um negócio assim que você fala, gente, esse povo veio de outro planeta, não é possível? Veio. Esses vieram. Hein, Helder, você sabe que a hora que você estava falando o negócio de herbologia, Patrícia vai ficar, já extrapolou o horário, né? Mas tipo, dane-se, né? Porque conversa boa a gente não interrompe. A gente só vai abastecer. Fica gravado, o pessoal pode tá gravado, vê também. depois, dane-se. Bom, em Helder, assim, nem parece que a gente não está ao vivo, né? Porque a gente vê que vai. Ei, Helder, olha só, você estava falando um negócio de herbologia. Você assistiu o seriado Wandinha na Netflix? Da família Adams? Sim, nossa, e como eles... A Cristiana Hitt como professora de herbologia como e eles carnívoras beberam
de um universo ali de Harry Potter. Na escola, eu tenho alguns estudantes que falaram assim, professor, você já viu Wandinha? Eu falei, ainda não. Mas você tem que assistir. Eu falei, gente, por que esse povo tá pedindo tanto? Fui eu assistir, eu falei, que maravilha. Nossa, aquele momento em que ela aparece no baile de preto é muito Hermione Granger, né? No U-Ball, né? Gente, muito legal. O que a Paty falou de Tolkien, toda vez que eu vou apresentar a obra do A Vida Secreta das Árvores, do Peter Wohlleben, eu lembro dos entes, daquele povo. Gente, eu falo assim, Tolkien já tinha lido A Vida Secreta das Árvores quando ele escreveu. Nossa, super, total. Porque tem eu também lembro. E que eles demoram, sabe, tempo para poder tomar as decisões. Gente, olha, assim, eu sou muito suspeito, né? Eu lembro de uma fala da Maíra, onde ela falava sobre a prática da aromaterapia como ciência ou como arte. Eu acho que o primeiro livro que eu tive de aromaterapia foi A Arte da Aromaterapia. E hoje que eu fico tentando, assim, eu fico toda me perguntando o que é arte, mentalmente, né? O que é arte? Porque a aromaterapia tem muita arte, a literatura é uma vertente de arte. E o poder da literatura, o poder de você criar, né, esses universos ficcionais, o poder... É porque é muita nuance o que Tolkien faz, por exemplo, com esse povo da floresta, que é lento, esse metabolismo vegetal, que tem um time diferente do nosso. Então, toda vez que eu vou falar do Peter Wohlleben, do livro dele, eu falo, lembrem do Tolkien, com os entes, ainda mais que tá tendo série, né? Essa tua aula. É muito legal. Queremos, hein? Quero ver essa tua assistir. aula. Mas é demais, assim, a arte, a arte é o que nos resgata, né, da nossa condição cega, jogada por um Deus que, de repente, só está brincando com a gente para alguma coisa que tem um propósito e um sentido, né? Mas você sabe que você estava falando disso e me veio uma analogia na cabeça, Helder, porque assim, a gente sempre fala que os óleos essenciais, que a gente e o cacete, né? Os alquimistas que descobriram isso, que os óleos essenciais são a representação do elemento éter, certo? Afinal, por isso é que você tem fogo, terra, ar, água, no negócio de destilação, vira óleo essencial, quinto elemento, éter, portanto, a quinta essência. As palavras também são uma quinta essência. Eu estou lendo um livro de uma espanhola que se chama O Infinito em um Junco, em que ela fala sobre a história do livro, e tem um momento em que ela diz o seguinte, que as palavras são apenas um sopro de ar, e que apesar de ser um sopro de ar, construíram toda a história, né? E o sopro de ar é um éter. Então veja que os éteres, eles nos permeiam e permitem que a gente dê sentido à nossa existência. A nossa existência como aromaterapeutas, através dos óleos essenciais, e a existência como homo sapiens também, né? Muito poético, aí eu destilando poesia, professora Maria. Pois é, ai meu Deus do céu, exatamente. Mas isso é muito bonito, até porque, assim, a gente, né, especificamente, assim, vem muito do universo das moléculas, né? Eu particularmente fui abrir, assim, a minha visão para a própria delicadeza, essa sabedoria das plantas, porque uma coisa também dos entes é isso, né? Eles estão num outro processo, num outro momento de evolução, de conhecimento, de sabedoria, que essa velocidade, né, para fazer as coisas também, ela não faz muito sentido, né? Também por isso essa outra dimensão de percepção do universo que eu particularmente fui ter, né, estado com os óleos essenciais, né? Então, essa parte poética, realmente, de olhar para o mundo, para o universo de uma outra forma, lógico que eu encontrei as moléculas ali dentro, sou muito feliz por encontrar essas moléculas ali, mas esse espaço, né, de reconstruir também a nossa visão de uma forma mais poética, mais artística. Isso é o que completa a criatividade do ser humano, né, que é esse exercício da criação e da recriação, da construção, porque desde que o ser humano é sapiens, ele modela, né, modela o conhecimento e com isso domina as técnicas, domina as práticas, e aí a gente vem para as mitologias maravilhosas, as filosofias, estudos, mecanismos de reconstrução do real, né? A partir até daquilo que você falou, né? Qual que é a diferença de estar na nossa cabeça e de fato, entre aspas, ali acontecer, né? Então, essa brincadeira da ciência também de uma forma muito criativa, que tem que ser, senão a gente não sai do lugar, né? O átomo saiu de uma imaginação,
né? Então, hoje a gente trata como realidade. Então, tudo isso é muito... poder fazer essa cultura e participar disso com vocês é sensacional. Olha, Patrícia, assim, vocês dois são pessoas que vêm das ciências exatas, são dois pesquisadores com vivências acadêmicas, então vocês têm um treino para pensar, né, na materialidade do objeto científico que vem da formação de vocês desde que vocês eram adolescentes, né? E existe realmente essa busca muito grande dentro da aromaterapia de pessoas que trilharam uma vida acadêmica, uma vida de trabalho dentro das ciências exatas, de buscarem o lado sutil dos óleos essenciais. E isso é encantador. E eu acho isso poético e emocionante. Mas existe uma poesia também em a gente fazer o caminho inverso, que é o caminho de quem sempre conviveu no simbólico, sempre estruturou a sua vida profissional e o seu treinamento no simbólico, como é o meu caso, vocês sabem, e a gente vai buscar o conhecimento científico, a vivência, né, da ciência materialista. Isso também é poético, porque, na verdade, a gente tem a oportunidade de enxergar a realidade de vários pontos de vista, como se fosse um prisma, isso é que é enriquecedor, né? Então, é possível a gente se deliciar tanto com aquilo que é material e mais duro na ciência, quanto com aquilo que é mais simbólico dentro de uma vida artística. Tudo isso é poético. Aí, ó, não falei que hoje é o dia das poesias. Ai, meu Deus, vamos parar! Vamos parar! Tá lindo demais, gente. É que hoje é o dia do aniversário da minha mãe. E talvez seja isso, eu estou inspirada pela presença dela na minha vida, que foi uma pessoa que introduziu a poesia na minha vida desde muito cedo. Aí. Maravilha, fez uma linda menção, né, honrosa. Parabéns. E vocês sabem que em 2020, né, no ano da pandemia, dia 14 foi o dia que os filhos da mãe dos hackers invadiram o Instagram da Casa Mais, vocês lembram disso, né? Lembro. Não, dia 14 acontecem as coisas, né? Caramba, eu lembro disso. E hoje estamos gravando no dia 14, para todos assistirem. Eu já dei o spoiler, meu negócio vai no dia 19 do ar, mas tem problema, né, Patrícia? O povo gosta o pessoal sabe que essa parte está gravada, né? Então tá bom. Obrigada, não tem problema. Helder, por você eu que agradeço, gente. me inspirar um abraço com esse virtual. tema, por tudo que você sempre nos ensina, por todos os papos por todas as dicas que você já me deu de como lidar com o aluno. Lembra que uma vez eu liguei para você desesperado? Helder, o que eu faço com esses alunos millennials? Eu lembro. É uma honra gigantesca estar aqui com vocês. Obrigado mesmo. Eu sempre vou lembrar, sabe, dessa admiração que eu sinto, assim. De verdade, de verdade. Então, muito obrigado, Paty, Maíra, o pessoal que está em casa. Obrigado por ter ficado até agora com a gente, assistindo. E reflitam. É o extras, é o pós-crédito. Pós-crédito. 2 horas de palestra. Não vai editar, hein, Paty? Deixa tudo. Não. Tá aqui. Inclusive, o pessoal que assistiu até aqui pode deixar nos comentários o tempo que você está assistindo aí, ó. Digita aí pra gente também, pra gente saber que você foi até o fim. E se inscreva no canal, e deixe o seu like, e siga as redes sociais, aquela coisa toda, né? Perfeito, exatamente. Helder e Maíra, muitíssimo obrigado. Foi sensacional, poético, inspirador, né? E que o pessoal possa aproveitar muito também. A gente se encontra nos nossos próximos, né, encontros por aí, né? Esperamos que tenhamos mais aí pela frente. Vamos deixar, quem sabe, já planejado aí outras poções, outras aulas mágicas, né? Outras magias, né? E que todos aí possam aproveitar bastante, aproveitar também para assistir os outros vídeos que estão disponíveis e as palestras que acontecem ao vivo no dia 19. Um super abraço a todos, muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.